Glória a Deus, aleluias. Irmãos, abram as Bíblias de vocês. Nós vamos estar lendo a parábola das 10 virgens. Mateus 25. Um texto muito conhecido. Eu estou fazendo um estudo sobre as parábolas. Na última vez que eu trouxe a palavra aqui, eu preguei sobre a parábola do semeador. Hoje eu quero falar um pouco sobre a parábola das 10 virgens. Vamos ler então Mateus 25, a partir do verso 1. Mas antes, irmãos, vamos orar mais uma vez? Peço que a igreja fique de pé, em nome de Jesus, e estenda as suas mãos para cá. Orem por mim. Senhor Deus amado, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti nessa hora, Pai. Entrego, Senhor, a minha vida mais uma vez em Tuas mãos, ó Deus. E falo, Pai, que não seja eu, mas seja o Senhor na minha vida, Pai. Que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai. Pai, sei que não sou merecedora, sou pecadora, mas o Senhor é fiel e o Senhor usa quem o Senhor quer, na hora que o Senhor quer e como o Senhor quer. Eu digo, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme o Teu querer. Usa-me, ó Deus, como um canal, usa-me, ó Deus, como a Tua voz aqui nesta noite. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para falar com a Tua igreja nessa noite, Pai. Espírito Santo, não sou eu, é o Senhor. Eu sou apenas um instrumento em Tuas mãos. Então venha e fale, Senhor, com a Tua igreja. E nós já Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Pessoal de casa, que vocês possam preparar os corações para ouvir uma palavra do Senhor, assim como o pessoal que está aqui presente. Abra os corações, abrem os ouvidos espirituais, para que vocês possam não somente ouvir, mas escutar o que Deus tem preparado para vocês nessa noite, amém? A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Essa parábola, ela nunca foi tão real nas nossas vidas quanto nos dias de hoje. Jesus contou essa parábola, como a parábola do servo bom e do mal, como a parábola dos talentos. Ele contou essa parábola depois que ele falou sobre o princípio das dores, ele falou sobre a grande tribulação, ele falou sobre a volta do Filho do Homem. Então, Jesus, ele começou o sermão profético dele ali em Mateus 24. No sermão profético, ele começou falando sobre o princípio das dores. Em seguida, ele falou sobre a grande tribulação. E logo em seguida, ele falou sobre a volta do Filho do Homem. Será que é um
consequência, ou uma coincidência, Jesus falar das parábolas das virgens, dos talentos, dos servos, logo após ele falar sobre essas coisas que hão de acontecer? Pois eu digo para vocês que não é. Nós sabemos que nós já estamos vivendo o princípio das dores, certo? Vocês têm consciência disso? Que nós já estamos vivendo no princípio das dores? Olha só. Eu tirei da Bíblia aqui alguns tópicos que Jesus cita quando ele fala sobre o princípio das dores. Ele fala sobre a vinda de falsos profetas, guerras e rumores de guerras, reinos levantando contra reinos, fome, terremotos, uma extensa divulgação do evangelho a todo mundo. Tudo isso está acontecendo, certo? Mas vocês podem falar, mas isso já vem acontecendo há muitos anos. Sim, claro, mas não tudo ao mesmo tempo como está acontecendo hoje, agora, nessa geração. Amém? Quando Jesus falou sobre a grande tribulação, ele também citou algumas coisas, porém eu trouxe aqui o que alguns homens de Deus da Bíblia falaram sobre a grande tribulação. Por exemplo, lá em Marcos, Jesus disse assim, neste tempo serão dias difíceis. Estou falando agora da grande tribulação, que ainda vai chegar. Nós estamos no princípio das dores. Vai chegar a grande tribulação. Jesus disse que nesse tempo serão dias difíceis, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora e nem jamais haverá. Quantas coisas a humanidade já não sofreu durante toda a criação, todo o tempo da criação, certo? Quantas coisas, quantas catástrofes, quantas coisas ruins já aconteceram com a humanidade. Porém, aqui Jesus disse que na grande tribulação acontecerão coisas terríveis que nunca houve e que jamais haverá. Então, vai ser terrível mesmo. Isso está lá em Marcos 13, 19 e 20. Lá em Lucas diz assim, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então, hoje a gente vê os sinais. Ou na grande tribulação a gente consegue perceber os sinais. Isso que nós estamos vivenciando hoje, no princípio das dores, são apenas os sinais. Porque na grande tribulação, propriamente dita, esses sinais, eles vão se intensificar muito mais. Mas muito mais mesmo. Também, Jeremias fala sobre esse grande dia, esse grande tempo da grande tribulação. Como será terrível aquele dia. Sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Jacó aqui é Israel, que é o povo de Deus. Amém? Jeremias disse, como será terrível aquele dia, sem comparação, será um tempo de angústia para Jacó. Jacó, Israel, povo de Deus, somos nós. Só que nós não estaremos aqui. Amém? Aqueles que estarão aqui serão os judeus que não aceitaram Cristo. Eles terão esse momento para se converter e aceitar o verdadeiro Messias. Lá em Apocalipse diz o seguinte: então os reis da terra, os príncipes e os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam, as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia deles. E quem poderá suportar? Tem várias outras passagens na Bíblia que falam sobre esse grande dia, grande e temível dia, que é a grande tribulação. E nós, os fiéis,
nós não estaremos aqui. Amém? Vocês creem nisso? Aleluia. Então, depois da grande tribulação, Jesus fala da vinda do Filho do Homem. Fala dele mesmo, né? Jesus voltará para levar a sua noiva. Então, quando der início a essa grande tribulação, Jesus vai arrebatar a igreja. Era nesse ponto que eu queria chegar. Jesus vai levar a igreja dele, a noiva dele, aquela separada, adornada, aquela que foi ataviada, aquela que se guardou, que se preparou para o grande encontro do noivo com a noiva. E aí? Quem está preparado? Porque nós somos igreja e somos noiva de Cristo, amém? Jesus veio nos buscar, certo? E eu, hoje de manhã, orando, conversando com o Senhor a respeito disso, Ele me disse que tem muitos que estão na igreja, mas que estão secos. Foi justamente essa palavra que Ele falou, secos. Essas noivas, as 5 nécias daqui da parábola, a lamparina delas não está seca. Elas estão com a candeia acesa, a lamparina está acesa. Elas só não tinham o azeite reserva, mas a lamparina delas ainda estava acesa. Mas Jesus me disse que tem muita gente nas igrejas geral, mundial, que estão secas, estão com as suas lamparinas secas. E que dentro da igreja ela consegue até clarear. Por quê? Porque aqui a própria igreja se juntando, a noiva de Cristo se juntando, já irradia uma luz, mas ela não tem luz suficiente para brilhar lá fora. Ela não tem luz para clarear no mundo. No mundo ela se torna só mais uma na multidão. Dentro da igreja ela brilha porque o brilho está aqui, Jesus está aqui. Jesus, ele é a luz do mundo e Jesus está na igreja, ele é o cabeça da igreja, então ela consegue até brilhar um pouquinho aqui dentro, mas quando sai, ela não tem o azeite reserva para levar lá fora. Aí lá fora ela se torna apenas mais um. Apenas mais um. E a diferença entre essas 5 noivas, essas 10 noivas, as 10 eram virgens. As 10 eram adornadas, as 10 dormiram, as 10 ouviram o anúncio do noivo, as 10 acordaram, porém a diferença entre elas era que só 5 tinham azeite reserva, as outras 5 não. Então, quando elas perceberam, porque quando elas ouviram o grito do noivo, quando elas ouviram o grito dizendo que o noivo estava chegando, elas sabiam que o noivo ainda não estava ali. Que ele estava chegando. E aí elas deram conta que a lamparina delas estava se apagando. Tinha ainda um pouquinho de azeite, mas estava se apagando. Então elas pediram para as prudentes, dá-me um pouquinho do vosso azeite para que a nossa lamparina não se apague. Ou seja, ainda estava acesa, ainda tinha um pouquinho de azeite. E as prudentes disseram, não, vão atrás buscar o azeite de vocês. Porque elas sabiam que se apagasse ali, elas não tinham reserva para poder acender novamente. E aqui nessa parábola das virgens, Jesus faz uma comparação com o casamento daquela época. O casamento daquela época, o noivado já era um compromisso. Então o noivo deixava a noiva, se afastava e ia preparar a casa para eles morarem, né? O pai do noivo ia lá olhar a casa para ver se já estava pronta para que ele pudesse buscar a noiva dele. Então, o noivo também não sabia a que horas ele iria buscar a noiva, porque o pai tinha que ir lá e olhar se estava tudo certo, se estava tudo pronto, preparado para que ele pudesse trazer a noiva para ali, para casar e morar ali naquela casa. Ele ficava ali vistoriando. Então o próprio noivo não sabia quando é que a casa estaria pronta, quando é que o pai daria o aval para que o noivo pudesse buscar a sua noiva. E a palavra de Deus fala, né, que nem
filho sabe a hora, só o pai sabe. Só o pai sabe a hora que o filho vai vir buscar a noiva. Então, quando o noivo saía já para buscar a sua noiva, ele tinha um amigo. Ele já tinha um amigo que saía anunciando: eis o noivo, eis o noivo. O cortejo de casamento daquela época tinha vários processos. Antes de chegar na festa do casamento propriamente dito, tinha vários processos. Então, quando o pai falava para o noivo que já estava tudo preparado, que ele já podia buscar a noiva, então ele saía no cortejo com os amigos. E tinha um amigo do noivo, que era aquele que ele ficava mandando recadinho para a noiva. Depois do noivado, o noivo não tinha mais contato com a noiva. Ele tinha relacionamento com a noiva através do amigo. Então, esse amigo do noivo veio à frente e anunciou: eis o noivo. E aí, quando elas ouviram, e aí, como a noiva não, como nem o noivo sabia a hora que o noivo viria para buscá-la, ela tinha que estar pronta. Ela já tinha sido tudo preparado. O compromisso já tinha sido firmado, então ela sabia que a qualquer momento o noivo poderia buscá-la. Então ela tinha que estar preparada, esperando o noivo. E naquela época não existia luz elétrica. Então, a maneira que eles usavam para clarear o local era as lamparinas, as candeias, né? E as noivas e as suas damas, porque a noiva tinha as suas damas, elas tinham que estar preparadas para a chegada do noivo. Então, quando elas ouviam: o noivo está chegando, aí a noiva já estava preparada, então começava o cortejo. E aí eles iam fazendo o cortejo até onde seria a festa propriamente dita. Então, Jesus usou essa figura do casamento daquela época para falar aqui da vinda do Filho do Homem, para falar das noivas, as virgens, que 5 estão preparadas esperando o noivo e 5 não estão. Vocês conseguiram compreender a relação? Então, enquanto eu estou falando com vocês, eu quero que vocês vão analisando aí na mente de vocês, porque nós somos a noiva. Mas em que posição nós estamos? Nós estamos na posição das prudentes ou das nécias? Nós estamos com a nossa lamparina cheia de azeite ou nós estamos com a nossa lamparina com um pouquinho de azeite ou a nossa lamparina está seca? Vão analisando aí na mente de vocês, certo? Para aquele casamento, não interessava muito a lâmpada acesa naquele momento. O que importava era a reserva do azeite. Porque sabia-se que a qualquer momento aquela lâmpada poderia apagar, mas tem um azeite de reserva. Como eu falei para vocês, as noivas, todas elas estavam adornadas, eram noivas, dormiram e tal, mas só 5 tinham reserva. Mas quem conhecia esse detalhe? Quem sabia que só 5 tinha reserva? Só o narrador da parábola, que é o próprio Jesus. Então, meus irmãos, só Jesus conhece o nosso interior. Aqui pode ter pessoas transbordantes de azeite, mas pode ter pessoas que estão vazias, ou por meio, ou um pouquinho, ou até secas. Mas quem vai saber? Só Jesus. Só Ele sabe quem está seco, quem está vazio, ou quem está cheio. Muitas pessoas vivem de aparência na igreja, vivem, às vezes até imitam falar em línguas, às vezes colocam uma roupa e aqui dá glória a Deus e tal, mas eu estou falando no geral, tá, irmãos? Não estou falando do rebanho do Pai, não, essa é palavra para o geral. Mas Jesus sabe que dentro dela está seco, não tem mais azeite, ela não tem mais a presença do Espírito Santo, porque ela está aqui, porque aqui onde os membros da noiva se unem e formam o corpo e o cabeça está aqui, então ela está aqui, ela está aproveitando dessa luz, mas quando ela sai, ela é seca, ela é vazia, ela não brilha mais, e Jesus sabe disso. Assim como Jesus sabia, só Jesus sabia que essas 5 não tinham reserva de azeite. Então Jesus sabe como está a minha e a sua vida. Ele sabe, Ele conhece. Não adianta a gente querer fingir aqui na igreja o pastor vê, para a pastora ver, para o irmão, para a irmã ver, mas se lá na sua casa você não busca,
se lá na sua casa você não tem vida com Deus, se na sua casa você é outra pessoa completamente diferente do que você é aqui na igreja, não adianta, porque Jesus sabe, Ele sonda e Ele conhece o seu interior. Amém? E a diferença, o diferencial dessas 10 virgens era justamente esse, o azeite reserva. Esse era o diferencial das 5. Das 10. As 10 eram noivas, as 10 eram adornadas, as 10 estavam ali no mesmo lugar, as 10 dormiram, as 10 ouviram o anúncio do noivo chegando. Mas tinha esse diferencial, o azeite reserva. Amém? Como que a gente pode, então, saber, ou como que a gente pode buscar o azeite? Agora, analise você. Deus manda a gente analisar a nós mesmos. Como que está a sua vida com Deus? Deus sabe. Deus sabe se você tem azeite ou não. E você também sabe. Analisa aí. Coloca diante de Deus. Já fique orando em espírito. Fala com Deus. Deus quer ouvir sua voz. Ele sabe, mas Ele quer que você converse com Ele. Fala para Ele: Senhor, a minha lamparina está pela metade, mas eu quero ser cheio. Senhor, a minha lamparina está quase apagando. Por favor, não deixe que ela apague. Me renova, Senhor. Me enche, me transborda do teu azeite. Senhor, a minha lamparina está seca. Eu não consigo mais sentir a tua presença. Eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais ler a palavra. Eu não consigo mais tirar um tempo para estar contigo. Outras coisas estão me desviando da tua presença. Eu estou dando mais valor às coisas, a outras coisas, do que a sua presença. Fale com Deus. Converse com Ele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo que está aqui, Ele vai falar com você. Não, o que você tem que fazer para que você volte a ser cheia do azeite. Amém? A reserva é aquilo que Jesus disse lá em Apocalipse. Quem tem reserva, aqueles que têm reserva, é que Jesus diz assim, ser fiel até a morte. Só consegue ser fiel até a morte quem tem reserva. Quem está cheio e que tem reserva. Porque sabe que por mais que o noivo tarde, o azeite dele nunca vai acabar. E se acabar, ele tem reserva. Porque aqui na parábola fala que tardou o noivo. Ou seja, o noivo demorou um pouco para chegar. Mas as prudentes estavam preparadas para essa demora do noivo. As nécias não estavam preparadas. As prudentes estavam. E o azeite, a presença do Espírito Santo em nós, nos ajuda a ser fiel até a morte. E aí o que Jesus conclui? Dar-te-ei a coroa da vida. Para que nós podemos ser fiéis, para que nós sejamos fiéis até a morte, nós temos que estar cheios, porque se nós não estivermos cheios, nós não conseguimos ser fiéis. Amém? O azeite, a gente sabe que o azeite simboliza o Espírito Santo, certo? Mas como que a gente busca o Espírito Santo? Como que a gente se enche do Espírito Santo? Já falo para vocês. Eu sei que você já sabe, mas eu vou falar a si mesmo para aqueles que esqueceram se relembrar novamente. Quando as prudentes falam não para as nécias, aquele não das prudentes ajuda as nécias a acordarem. Então, muitas vezes, nós precisamos ouvir um não. Ou nós precisamos falar um não. Mas, por que as prudentes falaram para as nécias para que elas fossem comprar azeite? Por que será que elas falaram? Vá, quem vende, vá comprar o azeite. A gente compra a presença do Espírito Santo? Não, a palavra de Deus fala que Ele dá de graça. Amém? Porém, a pessoa, quando ela está seca, vazia, ela quer comprar a unção. A pessoa que não tem a presença mais do Espírito Santo,
ela pensa que pode comprar. Aí faz um monte de campanha. Aí dá dízimos exorbitantes porque quer fazer uma troca, uma barganha com o Senhor e pensa que com isso vai comprar a unção, vai comprar o azeite. Se as prudentes falaram isso, é porque naquela época já acontecia isso. Então, se aquelas nécias que estavam ali estavam sem o azeite, com certeza elas não tinham uma vida, agora trazendo para o lado espiritual, uma vida de busca pelo Espírito Santo. E que elas tentavam encher a lamparina delas comprando as bênçãos. Isso acontece nos nossos dias hoje. Tem gente que pensa que compra a salvação dando somas grandes de dinheiro em envelopes, fazendo campanhas e campanhas, querendo trocar a bênção em troco de dinheiro com o Senhor, mas não funciona assim. Acabou o azeite, a unção do Espírito Santo a gente não compra com dinheiro. Os materialistas pensam que sim, pode comprar a unção de Deus, pode comprar a visibilidade diante do Senhor, pode comprar. Não. Os materialistas, eles pensam que podem, mas não podem. Nós sabemos, porque nós somos seres espirituais, e nós sabemos que a unção vem quando nós convidamos o Espírito Santo para morar dentro de nós e que Ele nos encha com a tua presença. Isso é de graça, é pela graça. O preço do azeite já foi pago lá na cruz do Calvário. E Deus não aceita nenhum outro preço para esse azeite. Porque o preço já foi pago. Custou o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. O preço já foi pago. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar um dia, e esse dia está chegando, que pessoas vão correr para buscar e não vão mais encontrar. Porque quando o noivo vier arrebatar a igreja, o Espírito Santo vai junto, ele não vai ficar aqui. Aí as pessoas vão procurar e não vão achar. E eles vão querer comprar, mas não vai ter onde, porque o azeite verdadeiro é de graça, mas a fonte já subiu, não está mais aqui à disposição. Hoje, irmãos, hoje a fonte está aqui. Hoje nós temos total acesso à unção, à presença de Deus, à presença do Espírito Santo. Hoje nós podemos nos achegar a Ele. Hoje nós podemos nos achegar a Ele com confiança, crendo que Ele é galardoador e tem prazer em nos abençoar. Hoje as portas estão abertas e é de graça. Deus não cobra nada, nunca cobrou e nunca vai cobrar, porque tudo que Ele fez foi de graça e pela graça que nós somos salvos. Amém? Está à nossa disposição. Jesus já pagou o preço, Ele já nos comprou, o preço já foi pago. E é pela fé, não é por merecimento e muito menos por dinheiro, é pela fé. E Deus não aceita outro preço nesse azeite, a não ser a fé naquilo que o Filho dele fez por nós. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, o que é o azeite agora? O azeite natural. Vamos falar do óleo, o azeite. Como que é forjado o azeite? O azeite da oliveira, da oliva, o fruto da oliveira. Azeitona. A azeitona é colhida manualmente. Depois ela passa alguns dias mergulhada em água, para tirar toda a impureza, tirar as folhas que ficaram e amolecer um pouco a casca. Depois de algum tempo que a azeitona passa mergulhada em água para lavar, aí ela é recolhida ali daquela água e aí ela é levada ao lagar. Hoje em dia o processo é totalmente mecanizado, é mecânico, tem lá as máquinas que fazem todo o processo. Antigamente, na época de Jesus, era feito manualmente. Inclusive no lagar tinha uma pedra muito, muito pesada que eles amassavam a azeitona para extrair o azeite. Hoje é tudo feito mecanicamente, tem ali o processador onde a azeitona vai passando e vai retirando o azeite. Mas na época de Cristo, o azeite era pisoteado, ele era amassado, triturado por uma pedra muito pesada no lagar. Então, as azeitonas é colocada em um local ali
E ali eles colocam aquela pedra pesada e tinha um jumentinho que ficava girando ali aquela pedra, e aquela pedra ficava triturando ali as azeitonas e saía o azeite. Hoje em dia o processo é mecanizado, mas a azeitona passa pelo mesmo processo de trituração. E assim sai o azeite. Então, meus irmãos, o que a gente pode aprender com isso? Nós somos os ramos da oliveira, da videira. Jesus, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, amém? Aqueles que der fruto, Deus poda para que dê mais fruto ainda. Aquele que não dá fruto, Deus corta e faz o quê? Lança fora para ser queimado, amém? Então, nós como frutos da oliveira, nós fomos gerados, sementinhas geradas no ventre da nossa mãe. Nós nascemos, aí crescemos, encontramos Cristo, aceitamos Ele, nós vamos para a água. Nós estávamos no mundo cheio de sujeira, cheio de muitas coisas impuras. Então, Jesus nos traz e coloca para nos lavar na água. O que é essa água? É a palavra. A água é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos santifica, é a palavra que vai tirando toda a impureza de nós. Depois que Jesus nos limpa e nos purifica, Ele nos leva para passar por esse processo do amassar. Mas a água, além de purificar, também amolece a casquinha da azeitona. Então, a palavra de Deus, quando ela entra em nós, ela quebranta o nosso coração endurecido, porque Deus sabe que o que tem lá dentro é precioso. Deus sabe que tem dentro do nosso coração é precioso, que tem dentro de nós é algo precioso, porém tem uma casca dura ali que foi criada com o tempo. Foi criada ali com o tempo, aquela casca dura, o coração duro, enrijecido, mas que a água da palavra vem limpando, vem lavando, vem purificando. E aí, quando a gente já está limpo, a gente passa pelo processo do amassar. Aleluias. E aí vem o Espírito Santo e vem nos amassando, e aí de nós vai saindo o quê? O azeite. O azeite que está dentro de nós. Mas é o agir do Espírito Santo na hora que ele está nos triturando. O que é esse amassar? O que é esse agir de Deus, do Espírito Santo? São as lutas, as tribulações, aquilo que vem para mostrar a nossa essência. Porque nós só aprendemos, nós só sabemos o valor que nós temos quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por provações, quando nós passamos por perseguições, aí é que nós mostramos quem nós somos e o que tem dentro de nós. Por isso que quando Deus nos leva para um deserto, como dizem, para quando a gente está passando por uma prova, por uma luta, muitas vezes tem um irmão passando por uma luta e a gente vai orar e Deus fala, não ora. Eu estou trabalhando na vida dele. É Deus extraindo o azeite. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para a gente adquirir o azeite, nós temos o nosso azeite, que é o azeite que nós entregamos ao Senhor, porque nós também temos o nosso azeite de entrega e nós também somos cheios daquele azeite que o Espírito Santo derrama em nós. E nós não podemos perder nenhum. Porque nós precisamos do azeite que vem do Espírito Santo, mas nós também temos que ter o nosso próprio azeite para entregar a Ele como oferta suave. Amém? Então, esse é o agir de Deus na nossa vida. Como nós estamos? Como está o nosso interior? Como está a nossa vida espiritual? Como você está com o seu azeite? Ele está. Você tem azeite ou você está vazio, você está seco? Hoje é noite. Você em casa, faça uma reflexão. Pense, converse com o Senhor. Como é que está o seu azeite?
As pessoas que estão sem azeite, ou que tem pouco azeite, aqueles que têm pouquinho azeite, ainda vêm aos cultos, aos domingos. Às vezes presta atenção na palavra, às vezes não. Mas chega em casa, guarda a Bíblia e só pega a Bíblia no próximo domingo. Aqueles que estão secos, às vezes vêm para a igreja, mas por obrigação, ou às vezes porque tem alguém, outro interesse aqui. Mas lá fora bebem, fumam, fazem o que querem, como qualquer pessoa do mundo. Essas pessoas que não têm mais a consciência do pecado, porque na verdade a consciência do pecado não causa mais dor. As pessoas que acham que tudo é normal, que tudo é legal, que é relativo, que eu posso beber sim, eu posso dançar na boate sim, eu posso namorar com várias mulheres ou vários homens sim, eu posso dar calote sim. São crentes, mas são secos, só tem a casca, por dentro não tem mais nada. Tem a aparência de crente, mas por dentro está seco. Jesus fala que é como um sepulcro caiado, não tem nada lá dentro. Não tem azeite, não tem unção, não tem presença, não tem amor. O amor seca. A pessoa, quando ela está seca, ela está vazia de amor, ela está vazia de todo o sentimento que é bom. Ela é egoísta, egocêntrica, só pensa em si mesmo, não quer saber das coisas de Deus, não quer ter compromisso com nada. O que importa é ela ser feliz e mais nada. E aí, a casa vazia está propensa a qualquer um chegar e invadir, certo? Irmãos, a gente tem que vigiar. Essa não vou entrar nesse mérito hoje não, porque isso aí não tem muito a ver com a palavra de hoje. Mas nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que ser prudentes como essas 5 noivas que foram prudentes. Porque essas 5 noivas prudentes que venceram, que permaneceram, que vigiaram, elas entraram para as bodas do Cordeiro. As outras não. O mais triste de tudo isso é que a gente acreditando ou não, a gente querendo ou não, isso vai acontecer. Jesus, ele vai voltar. Acreditando ou não, ele vai voltar sim, porque ele falou e ele é fiel e tudo que ele fala, ele cumpre. Ele vai voltar para levar a sua noiva. E o triste disso tudo, irmãos, é que muita gente que sabe disso, que conhece isso, que já viveu isso, mas que deixou o azeite acabar, mas que deixou a lamparina apagar. Tem muitos que não estão nem aí mais. Sabendo que isso é real, que vai acontecer, preferem ficar levando a vida como está, não tem mais a responsabilidade com a sua salvação. Mas nós estamos aqui no lugar dessa pessoa, desse amigo que anunciou, eis o noivo, à meia-noite, não foi perto da meia-noite, foi à meia-noite. Meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, vem ao encontro. O grito, irmãos, o grito hoje são os sinais se cumprindo. O grito hoje é a gente ver os sinais aqui das dores de parto e também anunciando a grande tribulação. E a gente vê esses sinais se cumprindo. Esse é o grito. O grito, a pandemia foi um grito. As palavras sendo pregadas nos púlpitos é um grito. É o grito, o noivo, eis o noivo, eis o noivo. Olha os sinais se cumprindo, eis o noivo. Olha aí as pandemias, olha as doenças, olha as pragas, olha a fome, olha os furacões. Eis o noivo, o noivo está aí, eis o noivo. Mas muitos continuam dormindo. Eu estou aqui hoje na condição de grito. O que eu estou fazendo hoje aqui é para acordar, para falar para vocês, eis o noivo, Jesus está voltando, acorda.
A sua lamparina, a sua lâmpada está apagada, a sua lâmpada está acesa, você tem azeite, você não tem azeite, acorda. Às vezes não vai dar tempo. Hoje ainda nós temos o tempo, mas quando Jesus fechar aquela porta, não tem mais tempo, irmãos. As noivas nessas foram ver se conseguiam comprar o azeite. Quando elas voltaram, a porta estava fechada. E Jesus disse para elas: eu não vos conheço. E aí? Olha que tristeza. E elas como noivas, conhecedoras de tudo que elas iriam passar. Que desespero elas não ficaram. Imagina, irmãos. Nós, conhecedores de tudo que vai acontecer, a grande tribulação, o que vai acontecer na grande tribulação, Jesus vir e a gente ficar? Mas o grito está soando nos 4 cantos da terra. A palavra de Deus está sendo pregada nos 4 cantos da terra. As coisas estão aí. Tudo está se cumprindo. Jesus está voltando. Coloca a sua casa em ordem. Enche a sua lâmpada de azeite para você conseguir passar por esse tempo de angústia que nós vamos passar. Porque, irmãos, a tendência agora, nós conhecemos a palavra. Nós sabemos que a tendência é só piorar. Mas para nós conseguirmos passar firmes nesses momentos difíceis, nós devemos estar firmes com o Senhor, cheios do Espírito Santo, porque sem Ele a gente não consegue, irmãos. Não, a gente não consegue. Eis o noivo, Jesus está voltando. Enche a sua lamparina, se a sua lamparina estiver apagada, peça ao Espírito Santo para acendê-la novamente. Se você está com a sua lâmpada vazia, com a sua candeia vazia, pede para Ele encher. Ele está aqui para isso, amém? O Espírito Santo está aqui nessa noite para encher a sua candeia, para encher a minha candeia. Aleluias. Analise sua vida. Que essa palavra não seja apenas mais uma, que vai ficar, não, que vai se perder na sua memória, mas que você possa praticar isso na sua vida, irmãos, porque a sua salvação depende disso. Isso é algo de muita importância, porque disso depende aonde você vai passar a sua eternidade. Muita gente que se converteu, era cheia do Espírito Santo, viveu uma vida de unção, com o passar do tempo o azeite foi apagando, foi acabando, e hoje está lá fora, amarrada, escravizada, perdida. É a realidade de muitos cristãos, mas não é a nossa, porque nós estamos aqui, devemos orar por eles, mas nós devemos cuidar da nossa salvação, porque ela é individual. Só eu posso encher a minha lamparina. Só você pode encher a sua lamparina. Não, eu não posso te dar o meu azeite, você não pode me dar o seu azeite. A única fonte de azeite é o Espírito Santo. Então é a Ele que nós temos que ir. Nós não temos que ir ao pastor, à pastora, ao irmão, à irmã buscar azeite. Nós temos que ir direto na fonte, que é o próprio Deus. Só Ele pode nos encher. Amém? E lembrem-se que a sua salvação depende disso. Não é por força, nem por violência, diz o Senhor. E também não é por obras, é pela fé. Amém?